Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Romo e vamos progredir com o conteúdo de Matemática 3. Então, antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like maneiro para vocês não perderem nada quando forem postadas próximas aulas, tranquilo? Então galera, primeiro, nessa aula 6 de Matemática 3, a gente continua falando de função. Aqui a gente fala da representação de uma função no plano cartesiano. Então, galera, aqui é como a gente sabe que quando tivermos uma curva de alguma relação, uma relação qualquer, se essa curva é ou não é uma função. Então, ó, observe os seguintes gráficos de relações de A em B, ou seja, uma relação R que pega um elemento de A e me leva até B. Galera, nessa primeira aqui, ó, eu tenho essa curva que está crescendo conforme eu aumento o valor de x. Então, eu tenho que nesse caso ela é uma função porque a gente faz uma análise da seguinte forma: traçamos retas verticais na função, retas que sejam paralelas ao eixo y, e todas essas retas encontram o gráfico em um ou nenhum ponto. Sempre que isso acontecer, quer dizer que a minha relação é uma função. Certo? Quando eu encostar um ou nenhum ponto. Agora, quando ela encostar em dois ou mais pontos, né? Por exemplo, eu tracei essa reta aqui no meio e ela tocou aqui em cima e tocou embaixo, tocou dois ou mais pontos, não é uma função, é só uma relação. Ok? Então, você analisando um gráfico, tem como você fazer rapidinho essa ideia. Ok? Aí, galera, progredindo aqui, vamos entrar primeiro no que é um domínio de uma função. A gente diz que é o conjunto formado por todas as abscissas, valores de x, no caso, possíveis dos pares ordenados de uma função. Ou seja, considere uma função de f de a em b. Cara, lembra do nosso conceito de função? Que uma relação é uma função quando cada elemento do domínio se relaciona somente um elemento do contradomínio. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que participar lançando uma flecha para cada elemento do contradomínio. Então, galera, independente de qual seja a função, o domínio é sempre o conjunto A, sendo que a função f vai de A em B, sempre o conjunto A. Onde ocorre uma preocupação um pouquinho maior é só em relação ao contradomínio e à imagem. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, ó, considerando uma função f de a em b, definimos o contradomínio de f, o conjunto B. Certo? Ele é o conjunto B. Okay? Independente se os elementos lá estão ou não recebendo relações do conjunto A. Normalmente a gente vai representar o contradomínio como CD de f, ok? E a imagem que eu vou representar por IMF, ao trocadilho aí, é o subconjunto do contradomínio de todos os elementos de B que participam da relação F. Ou seja, todo mundo que está recebendo uma ligação é imagem. Quem não recebe não é imagem, é apenas contradomínio. Beleza? Então, digamos assim, que a imagem está dentro do contradomínio. Ok? Até na aula passada, no vídeo da aula anterior, foi feito um exercício do diagrama que mostra essa ideia da imagem estar dentro do contradomínio. Então, se ficar alguma dúvida, se não ficar concreto, volta naquela aula que vai dar certo, beleza? Então, progredindo aqui, olha um exemplo. Eu quero descobrir o domínio e a imagem de cada função olhando o gráfico. Repara aqui que nas retas, mesmo não aparecendo, nessa reta do exemplo 1, ela cresce infinitamente e decresce infinitamente também. Então eu vou dizer que o domínio e a imagem são o conjunto dos reais, já que qualquer número de x e qualquer número de y participam da função. Ok? Exemplo 2. O domínio, eu posso usar qualquer valor de x, então meu domínio é o conjunto dos reais, porém a imagem fica ocorrendo essa oscilação aqui. Ó. Tá vendo? Ele chega no menos 2, aí começa a crescer para o 2, aí depois decresce para o menos 2, para o 2, para o 0, fica crescendo entre o 0 e o 2, 0 e 2, beleza?
Então, ó, a minha imagem ela vai ser um valor de y que está entre 0 e 2, não mais o conjunto dos reais. Ok? Seguindo aqui, ó, isso aqui chega a ser bem mais tranquilo, que é o seguinte: funções iguais. Duas funções vão ser iguais quando os domínios são iguais, quando os contradomínios são iguais e quando as funções são iguais. Aí, no caso, a relação, a nossa lei de formação da função, a expressãozinha que vai estar acompanhada. Duas funções só vão ser iguais quando tudo for igual. Beleza? E aqui, chegando nessa reta final, função crescente. O que significa? É uma função que ela cresce. Obviamente, ela cresce mediante a gente aumenta o valor de x. Então, o que a gente tem? Ó? Para todo x1 maior do que x2, eu sempre vou ter um f de x1 maior que um f de x2. Sempre. Ok? E na função decrescente é o contrário. Ela sempre decresce, ou seja, conforme para todo x1 que seja maior do que o x2, eu sempre vou ter um f de x1 menor do que um f de x2. Beleza, gente? Então, fechou aqui, valeu, abraços.